Boa noite, São Gonçalo. E boa noite, São Gonçalo. E boa noite, vós eu. E boa noite, vós eu. Aí bate na viola e beija 3 vezes, né? E daí... E neto da Virgem Maria, e neto da Virgem Maria, e sois filho do mesmo Deus, e sois filho do mesmo Deus. E despedida São Gonçalo, e despedida São Gonçalo, e despedida derradeira, e despedida derradeira. E despedida derradeira. Eu seus devotos que lhe peço, eu seus devotos que lhe peço. E tomará que seja aceito, e tomará que seja aceito. E lá no céu esta promessa, e lá no céu esta promessa. E São Gonçalo eu não sei, e São Gonçalo eu não sei, e remediou dos aleijados, e remediou dos aleijados. E pra ver o seu santo milagre, e pra ver o seu santo milagre, e de sarar os encarangados, e de sarar os encarangados. E São Gonçalo e São, e São Gonçalo e São, e também foi mercador, e também foi mercador. E santo compra nossas armas, e santo compra nossas armas, e venda pra nosso Senhor, e venda pra nosso Senhor. E São Gonçalo de Amarão, e São Gonçalo de Amarão, casamento das velhas, e casamento das velhas. E por que não faz casa moça? E por que não faz casa moça? E que mais lhe fizeram elas? E que mais lhe fizeram elas?
fé, culto, honraria, reverência, dança, religião, santos, Deus, promessas, viola. Todos, de alguma maneira, buscamos algo que sequer seja maior do que a simplicidade do ser humano. Buscando algo que fortaleça a espiritualidade, o ser se coloca presente em situações das mais variadas para observar ou fortalecer sua fé. E a fé pode estar em alguma coisa, em alguém, de alguma maneira, sob olhares de todos, no silêncio da individualidade, na batida dos tambores, na gritaria de roda, na dança, na prece, na música. Fé está em todos os cantos do mundo. Fé pode estar na mais simples, mesmo que poderosa, crença popular. E remexer na religiosidade popular significa encontrar momentos e personagens reais fascinantes. As rezas e formas de cultos são muito particulares, que nos levam a uma grande demonstração de simbolismos para que pessoas possam pagar suas promessas. É o caso da dança de São Gonçalo, praticada há séculos em várias regiões do Brasil, assim como no Paraná. Eu tinha uma tia que ela fazia a festa de Senhor Divino, a reza, né? Naquele tempo ela dizia reza. E daí à noite ela fazia a dança para São Gonçalo. Então a gente rezava, então a gente dançava, fazia dança para São Gonçalo e outro dia rezava o terço. E assim ia, essa tia minha fazia. Isso já fazia São Gonçalo, desde que eu era criança, digo, né? E depois, ela, nem lembro mais quantos anos nós ficamos acompanhando. Daí ela faleceu também, ela morava em Baiti, a minha tia. Ela faleceu, né? Daí a gente ficou acompanhando as danças para São Gonçalo. E até hoje a gente acompanha. O São Gonçalo, nós tinha ele como protetor dos incômodos que as pessoas têm. Às vezes tem uma dor na perna, tem uma dor no braço, machuca uma perna para não ficar deficiente. Fazia uma atenção de fazer uma promessa, que nós dizíamos, né? De fazer uma dança para São Gonçalo para a pessoa ficar perfeita. Inclusive eu fiz uma vez, o João, um menino, tinha uma dor na perna que era para limpiar, né? Daí a gente fez uma atenção para fazer uma dança para São Gonçalo, para ele que desaparecesse aquela dor da perna dele, né? E desapareceu, né? Daí, como foi válido o pedido, daí a gente fez a dança para São Gonçalo. E tratava do povo, né, também, porque o povo que vinha tinha que comer alguma coisa, tomar um cafezinho, né, alguma coisa. Então era esse o sistema do povo, era esse, desde que eu me conheço por gente e até hoje continua nesse sistema, né. E eu dancei São Gonçalo desde que tinha esse tamaninho assim. Aí não sei se já faz um ano que o gero dela fizeram uma romaria lá, que eu fomos, era 6 volteadas, dancei as 6 volteadas. E já vem desde o tempo de piá, como se diz, ele já vem vindo, já vem
Portanto que nós somos muito devotos de São Sebastião, de São Roque, Senhor Irmão Jesus. O São Gonçalo, ele era pelo que a gente consegue constatar, ele era um padre, né? Então, e ele ficava muito preocupado e sentia-se desconfortável, né, das pessoas estarem fora da igreja. Fora da igreja no sentido formal, né, ultramontano, né, do sacramento, né, de ser batizado, casado, né, crismado, todo aquele processo formal. E ele, pelo que a gente consegue perceber, ele tenta trazer essas pessoas para a fé cristã, né, e naquele primeiro momento trazer para a igreja. Né? E daí, posteriormente, claro que ele vai ser mal interpretado, pelo que a gente entende, né, e ele vai ser banido da igreja. Então, né, nesse processo a gente percebe que desde lá da origem ele sempre foi um santo, né, como seria São Francisco, né, apesar que São Francisco mais na formalidade, mas um santo, um cristão, né, vamos dizer, né, a palavra santo acho que, né, mas um cristão voltado para as classes menos favorecidas, né, que não tinham acesso à informação, não tinham acesso aos bens materiais, né, não tinham acesso à própria questão religiosa mesmo, né. Então, eu acredito que isso vem para a colônia, né, falando de Brasil, já de Portugal, né, porque pelo que se pensa, né, ele foi trazido de lá por essas pessoas, né, porque aqui ele incorpora esse povo, né, o povo mais humilde, mais simples, mais pobre, né, e ele não transita muito na alta sociedade. Né? Eu também documentei uma dança dos descendentes dos Ventania, né? Que o senhor já é falecido, que teve a dança, era uma promessa da esposa dele, e ele ficou lá para fora. E daí eu perguntei para ele, escuta, por que você não vai? Ele falou, não, eu não, minha família, o pessoal nunca participou dessa coisa. Né? Então você vê, é uma coisa mais do pessoal mais humilde. Né? E esse processo, ele se faz, né, muito mais nos afrodescendentes. Então o Paraná, pelo que a gente conseguiu levantar na pesquisa e tal, são 3 vertentes do São Gonçalo, né, que a gente brinca que são 3 entradas de São Gonçalo no Paraná. E aqui em Ventania houve as 3 formas de dança. Né? A paranaense que eu estava falando, ela é mais fechada. Os romeiros, né, que são os sacerdotes da dança e tal, eles limitam o número de pares. Por exemplo, nossos romeiros aqui de Ventania, que existiu até a década de 70, mais ou menos, eles dançavam com 8 pares. Porque daí é rapidinho, né? Pode fazer a borjadinha ligeira ali e tal. E a sonoridade da viola é um pouco diferente, ela é muito mais próxima do fandango. Né? E então são características definidas, né? Inclusive a própria letra da música, ela se refere ao Paraná e tal. E daí tem 2 outras, né, formas que são bem interessantes, né? Uma que nós dizemos que é a paulista, né, que ela entrou pelo interior de São Paulo, que ela é mais assim voltada para a questão luso-brasileira mesmo, né? Que ela é mais cartesiana, sabe, mais quadrada, né, ligada à formalidade, sabe? Os romeiros contam, recontam o número de pares para ver se está certo, saem chamando damas, saem chamando cavaleiros para poder fechar o número de pares, né? E além disso tem uma outra questão formal interessante, que é a questão da presença da estrutura do Estado, né? Veja o que acontece. Geralmente o romeiro, ele faz um discurso que seria da suspensão da realidade, né? Por exemplo, falar, se alguém tem alguma encrenca, alguma desavença, deixe para resolver para lá de Ventania, porque hoje é o dia de pagar a dança em São Gonçalo, né? Aqui tem que respeitar, sabe? Então a questão bem interessante assim, né? E a questão formal também, né? Que é uma construção e uma desconstrução no espaço, né? Que é a coisa que vem lá da Idade Média, né? E tem essa questão ligada a essa estrutura mais próxima da estrutura do poder, né? Dos reinóis, né? Dos que estavam ligados à estrutura dos reis na época colonial. E vejo uma outra coisa que eu acho muito interessante e que até me emociona, assim, né?
a que vem de Minas, que nós dizemos, é a mais afro-brasileira. Entende? Ela não tem essa coisa da formalidade, sabe? Os romeiros, eles começam a bater na viola e o povo já vai chegando e eles já vão circulando e vão fazendo o ritual de beijar o santo. Se faltar parda, e ela, nesse processo que a coisa acontece. Né? Então veja, e aqui em Ventania, hoje permanece a paulista. Né? Essa afro-brasileira, ela desapareceu, né? A gente teve contato, a gente pôde documentar algumas danças e tal desse processo, né? Ele existe ainda ali no Curiúva, na comunidade de Guajuvira, que é uma comunidade de negros, né? Mas aqui em Ventania não tem mais, né? Esse pessoal que vai fazer a dança aqui é o pessoal que faz a dança paulista. Né? E esse povo do Paraná ainda tem alguns remanescentes ali em Piraí do Sul. Né? Que eles tiveram, a última que eu assisti foi na década de 80, se não me engano, na casa do seu Francisco Ribeiro, né? Que ele, por ele ser de Piraí, ele trouxe esses romeiros para fazer a dança para ele. Né? Mas isso na década de 80. Né? Esse Francisco Ribeiro já é falecido há algum tempo já, né? E aqui na região de Ventania, né, tem essa questão, né, dessa dança São Gonçalo, porque ela pega essa fronteira dos Campos Gerais, né, que, por exemplo, fica entre a mata, né, o chamado vazio demográfico, e o espaço da colonização do século XVII e XVIII. Né, e é interessante pensar, porque o São Gonçalo aqui no Paraná, ele pega desde lá do Vale do Ribeira até a divisa com Santa Catarina. Né, então, se a gente for falar em termos de municípios hoje, né, seria desde lá de Adrianópolis, onde tem um grupo forte de pesquisa e tal, né, e passa por Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Arapoti, né, vem para Ventania, daí passa Telêmaco, Tibagi, né, Reserva, Guarapuava, tem um grupo que teve um resgate importante. Né, então, fica nessa região entre a mata e o campo. Né? E é uma outra questão importante de enfatizar, né? Que é esse povo que faz a dança de São Gonçalo. Seriam, na minha concepção, né, que é uma discussão teórica importante, seria o que nós chamamos de caboclo, né? Ou caipira, né? Que é aquele povo que se constitui, né, num diálogo com a cultura indígena, com a cultura africana, né? Mas que integra também a questão luso-brasileira, né? Porque o São Gonçalo, né, como você pesquisou, né, você sabe, é do século XII, né, em Portugal e tal, e ele vem para cá possivelmente, né, trazido por pessoas simples que vieram e que não aparecem na história, se a gente for pensar. Né? E veja, igual aqui no Paraná, ele entrou por Paranaguá. Né? Possivelmente outra vertente entrou por Santos, e tem uma outra que daí quando vem de Minas já vem por um outro caminho. São Gonçalo do Amarante nasceu em Portugal, em 1187. Foi sacerdote, porém, foi na experiência popular que encontrou sua maneira de converter pecadores, tocando sua viola e dançando alegremente. Por suas ações, é também considerado o santo dos excluídos, dos caboclos, dos negros e prostitutas. Conta-se que São Gonçalo, para recuperar as prostitutas, vestia-se de mulher e dançava e cantava com elas a noite toda. Ele entendia que as mulheres que participassem dessas danças aos sábados não cairiam em tentação no domingo. Acreditava ainda que com o tempo se converteriam e se casariam. Também rogado por ser o santo casamenteiro, principalmente das mais velhas. Entre muitos fatos, São Gonçalo chegou a ser expulso da Igreja Católica por suas ações e mais tarde readmitido. Tanto que somente em 1551 o Papa Júlio III permitiu seu culto. Sua beatificação foi em 1561 e, embora nunca tenha sido canonizado, é venerado como santo. São Gonçalo morreu em 1259, em Amarante, Portugal. Protetor dos violeiros, remédio contra as enchentes, além de casamenteiro. As imagens do santo o trazem de duas maneiras.
Uma, a moda camponesa portuguesa da época, simples, com chapéu e viola na mão. Duas, como padre de batina, crucifixo no pescoço, chapéu de padre, sapatos e viola, pois suas missas eram celebradas com canto e dança ao som de sua viola. São Gonçalo é cultuado por todo o Brasil de diferentes maneiras, mas sempre com a dança, que passou a ser a forma de culto, com o objetivo de pagar promessa ou em agradecimento a bênçãos recebidas. E pra meu ser, teiro das velhas, e casamento, teiro das velhas. Assim surge a dança de São Gonçalo, que se dá na maioria das vezes sobre o seguinte acontecimento: uma pessoa faz uma promessa e, em agradecimento à graça alcançada, convida os romeiros, violeiros, amigos, vizinhos, parentes para realizar a dança. Essa é uma manifestação da cultura popular presente em vários estados brasileiros e várias regiões do Paraná, de origem campesina, que mesmo não tendo uma grande difusão, ainda resiste ao passar do tempo, preservada pela fé e devoção popular. Justamente por ser tão importante em várias regiões brasileiras e por estar cada vez mais distante de ser perpetuada, é que cada vez mais há a importância de se chamar a visibilidade social a dança de São Gonçalo. E boa noite, Senhor do eu, e boa noite, da Virgem Maria, e sois filho do mesmo Deus. E no caso desta região dos Campos Gerais, no Paraná, tomando por base Ventania, em que as cavalgadas estão presentes na vida das comunidades de forma riquíssima, é que propomos sejam os lombos dos cavalos e a fé dos cavaleiros a forma de preservar e levar a mais gentes a dança de São Gonçalo. A cavalgada para mim é um símbolo muito importante do que já foi passado, né? E nós estamos lá, viemos fazendo essa cavalgada aí. Eu acho muito bonito, é alegria, é união. O São Gonçalo é um santo muito especial, faz agrupa, né? Os cavaleiros com o santo e tipo tem até uns que vêm pagar promessa, né? No São Gonçalo, fica uns para dançar. E isso aí para mim é muito importante. O santo para mim na cavalgada faz parceria, é muito legal, muito importante isso aí, muito bacana. Mas vai ficando pouco, senhor. Vai ficando pouco, vai diminuindo. Uns porque não quer, outros porque se acanha, né? Porque é interessante, né? Tem coisa que o povo hoje, eles estão correndo da realidade, né? O povo vai ficando acanhado, né? De fazer certas coisas. Né? Então é o que acontece, né? Por exemplo, um rapaz novo já não vai, né? Por causa que ele se acanha. E aí a gente tem que começar quando é novo, né? E depois de velho ele fica mais custoso, né? Eu toquei desde piazão. Fartava um lá, eu batia na viola. E depois aprendi
né? Porque hoje nós temos muitos que dizem que é mestre, mas não conhecem nem a letra. Porque hoje a natureza ninguém usa mais. É em todo ponto de vista, né? Quem que pensa na natureza hoje? E não se discute, porque se o povo estudar de uma parte, não digo todos, mas perderam o rumo, senhor sabia? Perderam o rumo. O povo que estuda, ele estuda para... ele corre atrás do dinheiro. Um médico hoje, ele se prepara por quê? Para pegar o dinheiro do povo, né? Um advogado por quê? E daí por diante, né? Um professor, ele se forma para ensinar as crianças ou para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro, né? Então o que extraviou o povo foi a ilusão do dinheiro. Porque nós, antes, nós vivíamos sem dinheiro. E vivia bem, né? Vivia bem. Nós tínhamos nossas vaquinhas, tínhamos nossos cavalos bem enciados, né? Tinha fartura, eu tinha milho no paiol para tratar do cavalo, andava em cavalo gordo, bem enciado, né? Ia nas festas, não faltava nada para a gente. Hoje, a gente não tem tempo mais para isso. Boa noite, São Gonçalo, e boa noite, São Gonçalo, e boa noite, vós eu, e boa noite, vós eu. Aí bate na viola e beija 3 vezes, né? E daí... E neto da Virgem Maria, e neto da Virgem Maria, e sou filho do mesmo Deus, e sou filho do mesmo Deus.